Foi do TCC, né? Sim. Deixa eu passar a cirurgia. Sim, você quer fazer a introdução? Você vai fazer a introdução? Tem como ser domingo de vocês? O quê? Porque vocês estão para fazer hoje, né? Então, eu ia ter que conversar com você porque as meninas da Liga não vêm, né? Porque a gente vai ensinar Tem problema. Não ainda. daí eu ia querer fazer a professora que tivesse aqui, porque a gente vai dar aquelas O meninas. pessoal de cá já sabe. Não, não está bom. Pra Que hoje vai ser bem isso. Beleza. Deixa eu ver como está o áudio aqui. Tá ok. Estamos ao vivo, meu pessoal, pelo meu canal do YouTube. Então quem quiser compartilhar, eu compartilhei já nos grupos, mas quem quiser compartilhar, não fui eu. Meu querido Paulo Vaninho, você pode... Bom dia, pessoal. Enquanto o Paulo Vaninho vem se aproximando, vamos estudar. Bom dia, meus queridos. Dia produtivo ético-moralmente para todos nós. A benfeitora Eros, na sua obra Paz Íntima, na lição 13, nos propõe o seguinte: descoberta. Mestre, exclamou o discípulo magoado, tenho buscado a compreensão dos amigos,
trabalhando com afinco, demonstrando esforço, interesse de crescimento íntimo. No entanto, em toda parte encontro ingratidão, desprezo e escarnecimento. E que fazes quando isso sucede, querido sábio? Sofro e entrego-me à amargura. Que pretendias receber de volta por parte daqueles a quem te diriges? Anelo pelo amor, pelo carinho e compreensão que nunca me chegam. Houve um silêncio largo, assinalado pela reflexão do guia, após o que então calmo de voz acentuou: se desejas receber em troca o que brindas na mesma qualidade melhor, és imaturo e ambicioso negociante de emoções. Todavia, se pretendes alcançar a felicidade, amas apenas, sem esperar nada de volta, porque o amor é bênção que mais enriquece aquele que mais o esparce, e nunca se detém a recolher benefícios. Basta, portanto, somente amar para ser feliz, tranquilo, e encontrar Deus que jaz no íntimo, aguardando ser descoberto. Tomado pela perplexidade, o aprendiz deixou-se dominar pela reflexão, descobrindo então a verdadeira razão da vida. Sem sombra de dúvida, Senhor, mais uma oportunidade rara para todos nós se ater a essas questões do fundamento maior da própria existência física. Despertamos, enfim, para a nossa realidade maior, apoiados no amor profundo, no carinho e na ternura constante dos benfeitores espirituais, para seguir em frente com as nossas responsabilidades e os nossos compromissos. Evocamos novamente todos os que nos apoiam nesse processo de estudo constante, para que possamos lograr o maior êxito possível nesta manhã e exemplificá-lo através de pôr em prática os mesmos ensinamentos recebidos. E a vossa infinita misericórdia siga conosco em mais essa oportunidade extraordinária na nossa vida. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Vanim, pela escolha fantástica do texto. E obrigado pela prece. Vamos estudar, pessoal. Nós vamos fazer uma rápida introdução a algo que nós vamos estudar no módulo 2, melhor, no módulo 3, desse estudo da obra da alma ao corpo físico, né, do querido Décio. O primeiro módulo foi a parte introdutória, o segundo módulo são definições básicas. Inclusive, em relação a isso, no próximo domingo, a Rose, perguntei ao Mauro, confirmou se não tiver nenhum problema, a Rose vai estar... Ué? Tem uma caneta? Você pegou uma canetinha? Não, meu filho, não apoiei. Ah, tá aqui. Estou ficando louco. É que eu olhei, não estava aqui, eu disse, onde é que está? Ah, mas já sei onde é que está. Está ficando velho, né? Tic-tac não funciona mais. Né? E aí a Rose vai conduzir no estudo do capítulo 4 e seguintes, né? Que vão tratar de um tema bem técnico, bem específico. Os dois próximos temas é a parte neurológica e a parte da genética. Tá? E ela vai cuidar de um desses aspectos. Já antecipando, no outro final de semana, como sempre foi regra nossa, nós não teremos o estudo, porque final de semana, prioridade é a família. Final de semana e feriado, prioridade é a família. Tá? E aí, no final de semana do dia 17, não teremos. Hoje nós estamos transmitindo, estou transmitindo pelo meu canal, como forma de teste. Nós estamos testando equipamento, testando aplicativos e tudo mais. Tá? Então, o pessoal que está acompanhando de casa, coloca aí como é que ficou o áudio, como é que está a imagem, como é que está, para podermos melhorar quando eu estava conversando com o Mauro e estão providenciando a instalação da internet. Hoje eu estou usando a internet no celular, então pode ter oscilação, pode ter queda,
Você sabe como é que são os sinais das operadoras, né? Então, o pessoal de casa já vai avaliando aí para sabermos. E vamos lá. Os 2 capítulos que separamos para essa parte introdutória, tanto que quem viu lá no programa tem a primeira parte agora no segundo módulo e a segunda parte no início do terceiro módulo. Vai tratar especificamente do perispírito. Então hoje vai ser só uma introdução. Quando a gente for lá no terceiro módulo, aí nós vamos mastigar um pouco mais. Para isso eu vou precisar de vocês, lá no terceiro módulo. E é por isso que hoje eu não vou me ater tanto ao que está lá escrito no texto do Décio. Eu vou passar algumas ferramentas para que vocês possam usar essas ferramentas para análise do perispírito nas leituras que vocês fizerem. E por que isso? Porque, semelhante às várias das definições que Kardec nos apresenta no conjunto da sua obra, que compõem o conjunto de definições que formam a doutrina espírita, muitas dessas definições, para não dizer praticamente todas, nós fizemos uma má leitura e, como consequência, uma má interpretação. Ontem nós estávamos no CEFA, né, na Sociedade Espírita Francisco de Assis. A Conceição estava lá ontem, né, a aniversariante de ontem também. E aproveitando, né, como diz o Vaninha, abril é um mês cheio para nós espíritas, né? Quer dizer, já começa no último dia de março, aniversário do desencarne de Kardec. Ontem é aniversário do Chico, né? 1º de abril, início da publicação da Revista Espírita. Sim. Ou melhor, perdão. Fundação da Sociedade Parisiense dos Espíritas, que a Revista Espírita é de janeiro de 58. Então, em abril, 1º de abril, é a fundação da Sociedade Parisiense dos Espíritas. Primeiro centro espírita do planeta, com características espíritas, né? Dia 15 de abril é lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E 18 de abril, lançamento do Livro dos Espíritos. É um mês bem cheinho de comemorações para nós, tá? E ontem nós estávamos lá e, como eu falei no domingo passado, os temas das nossas falas esse ano será processos obsessivos. Então vocês vão ver sempre nos banners das palestras processos obsessivos. E aí um complemento. Tá? E ontem foi a primeira desse ano, desse tema, nós vamos falar o que é obsessão. E começaram falando a mesma coisa que eu estou falando aqui. Nós interpretamos equivocadamente o que é obsessão, conforme Kardec nos apresenta. Nós tratamos obsessores como demônios, nós tratamos espíritos, os anjos guardiões, como anjos de asinha, nós tratamos o mundo espiritual como céu, inferno e purgatório. Nós só mudamos os nomes, nós não mudamos a concepção. E a doutrina espírita, ela nos propõe eu vou usar a palavra, não vou usar Kardec, vou usar Joana. Né? Ela propõe uma ressignificação da nossa compreensão de mundo. Jesus fez isso, só que nós não conseguimos. Vieram outros missionários tentar fazer a mesma coisa, também não conseguiram. Veio Kardec aí de um modo muito lúcido, muito claro, muito objetivo. Aí, pessoal, não tem mais não, viu? Não tem outro. Todos que estão vindo depois é para ajudar a gente a entender isso. Porque mais claro do que está na codificação, é impossível. Todos os grandes missionários que vieram pós-Kardec, tanto médiuns, quanto espíritos, quanto missionários das diversas áreas do conhecimento humano, simplesmente estão ajudando a gente a entender o que está na codificação. E isso vai ficar muito claro aqui. Olha a relação que o Robson fez semana passada, que o Marcos, eu não estava aqui nas falas do Marcos, nem pude acompanhar, mas conheço o Marcos. Ele deve ter feito várias relações com o conteúdo técnico, que é o da faculdade, é o acadêmico, com o conteúdo doutrinário. E, claro, com o auxílio de André Luiz. E o grande objetivo nosso nessa manhã de domingo é reaprendermos quais são os pontos para ressignificarmos a nossa compreensão sobre o corpo espiritual. Kardec pega todos esses temas e coloca no chão. Assim, pessoal, o mundo espiritual é uma realidade. Se é uma realidade, pé no chão. Espírito é uma realidade. Se é realidade, é pé no chão. Comunicabilidade é um fato, pé no chão.
nós ainda olhamos para o mundo espiritual e tudo que diz respeito a ele, ou melhor, tudo que não é do mundo material, a gente olha como algo assim. Tanto que olha como é que a gente lida com os médiuns, como seres que resolvem todos os problemas, que têm a solução, porque eles têm contato com os espíritos, então eles são especiais. Pessoal, tirando um Chico Xavier da vida, todos nós somos muito devedores e devemos tanto, que para ver se, sabe aqueles fiéis, aqueles refis, né, que vêm para as empresas, né, que programas de refinanciamento de dívidas, com redução de juros, essas coisas. Então é um refis, para nós, grandes devedores. Essa mística que é criada em torno dos temas que nós espíritas estudamos, isso é nocivo para a nossa compreensão, porque continuamos colocando isso num patamar que não é acessível para a gente. Ontem, quando conversávamos sobre obsessões, eu disse assim, olha, a gente fala em elevar o padrão vibratório, baixar o padrão vibratório. Isso quer dizer o quê? Ah não, é subir o padrão vibratório. Você faz uma prece que sobe. Você pensa no mal que desce. Ah, mas o que isso quer dizer? Como é que isso funciona? E Kardec deixou isso tão simples. Olha, se você pensar em coisas equivocadas, em coisas erradas, quer dizer, pensar no mal, você vibratoriamente desce. Isso quer dizer o quê? O que você vai sentir quando você desce vibratoriamente? Ah, não, a gente sente mal. Ah, é? Alguém nessa sala, nesse momento, encarnado ou desencarnado, está afastado integralmente de um espírito mau? Então, você está se sentindo mal nesse momento? Então, essa lógica não funciona. E se você está em sintonia com espíritos maus, você está vibratoriamente baixo. Cadê a sensação? Percebem? A gente coloca isso num patamar distante da gente, aí sai da prática. E se sair da prática, eu não preciso fazer nada. É só aprender, memorizar e fazer palestra que resolve o problema. O médium, aquele que tem uma sensibilidade mais apurada, ele começa a perceber as sutilezas, certo? Aí, como ele começa a perceber as sutilezas, ele chega perto do Vaninho e diz assim, tá puxado hoje, né, Vaninho? Tá denso. Aí o Vaninho diz assim, olha, ele percebeu, ele é especial. Eu estou fazendo essa introdução porque quando a gente fala de perispírito, parece que ele está falando de uma coisa que está tão longe, tão distante, é tão incompreensível. Não é, pessoal, é tão simples. Mas nós tornamos incompreensível e difícil, porque se é assim, eu me isento, porque como eu sou inferior, essas coisas são superiores, eu não cheguei lá ainda. Então eu não tenho responsabilidade sobre isso. Não foi isso que o Espiritismo fez. E quando Kardec pensa no edifício doutrinário, ele teve que delimitar alguns rios para que nós espíritas pudéssemos navegar. E é muito comum hoje espírita querer responder todas as perguntas, querer dar conta de tudo. Eu converso muito com coordenadores de grupos de estudo e sempre digo o seguinte, nós não temos a obrigação de responder tudo. E tem um detalhe, dependendo da pergunta para quem sabe. Exemplo, eu tinha uma dúvida, porque uma passagem do Evangelho nunca me desceu bem. E isso é problemático, porque o que está no Evangelho, nós sabemos que é fato. Mesmo apresentado de modo metafórico. E aí, quando eu li aquela história do sal da terra, rapaz, não batia bem, porque toda a interpretação que eu lia falava do sal do mar, do sal da água, que é o sal de cozinha. Inclusive, o próprio texto fala salgar e tudo mais. Mas não bate, porque o sal de cozinha não encaixa. Não dá liga, como diz na minha terra. E eu fiquei, até que eu disse, mas tem sal na terra? Tem, me lembrei das aulas de química. Tem sal na terra. Então, lembra da época de criança, quando você comeu barro? Toda criança já comeu duas coisas na vida que ele só comeu quando era criança. Uma é terra, a outra eu não vou falar, porque tem gente tomando café nessa hora. E a terra é salgadinha. Então tem sal na terra, mas não é o sal da água.
E eu cheguei para um engenheiro agrônomo, Lucas, lá da casa do Francisco. Lucas, diz uma coisa, quais são os sais da terra? Engenheiro agrônomo, trabalha nessa área, é o conhecimento técnico dele. Isso não tem nenhuma página da codificação kardeciana, não tem no Evangelho, mas tem o ensino. Eu perguntei para o engenheiro agrônomo, quais são os sais da terra? Ele, os sais da terra são os fertilizantes. Eu, o quê? Eles são os fertilizantes. Aí na hora, sabe aquela luz que aparece aqui nos desenhos animados? Apareceu um monte de LED. Tim, 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 tim. Sério? Ele, sério. Cara, você acabou de resolver um problema de 2000 anos na minha cabeça. E a próxima palestra que eu fiz na casa do Francisco foi o sal da terra. Aí eu fiz lá em Foz, coloquei o título, o sal. Aí encheu de gente, porque o pessoal queria saber que palestra era essa que eu ia falar sobre o sal. Uma palestra espírita, no centro espírita, falando sobre o sal. Era o sal da terra. É logística, filho, é a forma de, né, chamar a atenção do pessoal. Logística. Marketing. Isso não é espiritismo, isso é marketing, isso é logística. Isso é um engenheiro agrônomo que estudou a terra e os elementos da terra, que entendem como a terra funciona, que me deu uma explicação que a essência que Jesus usou como metáfora para dizer que se eu não for fértil, eu não sirvo para nada. Mas em qualquer contexto, não. No contexto em que o ensino está observado lá. Qual? Da aplicação das leis morais. Então, no âmbito da aplicação... Sério isso? Sério, isso está no capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha, logo após as bem-aventuranças. Então, no âmbito da prática das bem-aventuranças, se eu não sou fértil, eu não sirvo, eu não sou útil, eu não cumpro a lei de trabalho. Chega em casa, pega o seu Novo Testamento, vai lá, capítulo 5, Mateus, comece a ler o Sermão da Montanha, e veja quando chega nessa passagem. Troca a palavra sal por fertilizante. Troca a palavra insosso por infértil. O texto salta, ele sai do papel, como a gente estava conversando antes, eu, Vlamir, o Vanim. Isso é que os hebreus chamavam de a palavra, porque isso é um ensino vivo. Eu estou fazendo essas referências, insisto, porque quando a gente fala de temas como o perispírito, a gente trata como se não existisse na vida real. É algo do mundo espiritual, porque é o corpo espiritual. Kardec chama o perispírito de corpo da alma, o corpo do espírito, dependendo do lugar. É ele que faz a interligação, a interface. Essa palavra do Décio foi muito feliz, né? Entre faces, certo? Faces que estão se olhando, se vendo, a interfaces entre mundo material, especificamente o corpo físico, e o espírito. Então, pessoal, se você está olhando para mim agora, você está usando o perispírito. Ele faz parte do seu dia a dia. E Kardec vai muito além disso. Ele diz: você quer entender mediunidade? Entenda perispírito. Nós não entendemos perispírito, por isso não entendemos mediunidade. Fácil. Eu estou sendo muito objetivo, como eu gosto sempre de ser. A gente resume mediunidade a comunicabilidade dos espíritos e de seres especiais. Não vamos esquecer disso. Quando eu disse que Kardec estabeleceu limites, né, para navegarmos no conhecimento, o que ele queria dizer com isso? Olha, pessoal, o espiritismo é uma ciência, isso lá no século XIX. Se pegarmos ao pé da letra, várias ciências daquela época não foram mais consideradas ciências na virada do século XIX para o século XX. Eu posso dar um exemplo: a psicologia. Não foi. A psicologia começou a ganhar status de ciência com Freud, já no século XX. E por que o espiritismo não ganhou status de ciência? Porque ganhou status de religião. Igrejeira. Certo? Porque o mesmo jeito que a gente tratava a igreja, quando éramos
vinculados a outros pensamentos religiosos, passamos a tratar o centro espírita. Do mesmo jeito que a gente tratava o padre e o pastor, a gente trata o presidente do centro. Então, nós não ressignificamos, nós só mudamos as palavras. O Espiritismo nos pede a ressignificação. E por que isso? Porque quando ressignificamos, nós atingimos diretamente a nossa moral. E o que é a moral? Eu vou ser bem simplista, porque isso eu quero aprofundar lá na frente, quando a gente for o terceiro módulo, que é a parte mais pragmática da coisa. A moral diz respeito a quem nós somos na essência. Mas a moral não é a nossa conduta? A conduta é a expressão da moral. E por quê? Porque se a moral é você na essência, quem disse que você agora, nesse momento, nessa sala, ou aonde você está assistindo em casa, você está se comportando como de fato você é? Ou vai me dizer que todos os sorrisos que você dá no seu trabalho, você está sorrindo lá dentro? Nos tempos atuais, muitas vezes nós estamos nos debulhando em lágrimas aqui dentro e fora. Oi, Amaury, tudo bem? Que maravilha, né? Você viu, o Grêmio foi campeão ontem, gaúcho, né? Maravilha, né? Que coisa que eu aqui dentro me acabando em lágrimas, porque a vida está difícil. Tá difícil. A vida está difícil não, está difícil viver. Então, moralmente falando, quer dizer, no âmbito da minha moral, o que de fato é real? É o aqui dentro ou fora? É aqui dentro. E obviamente, por força das circunstâncias, eu preciso trabalhar isso. Isso tem motivo? Tem, pessoal, não é por acaso não. Não é por acaso. E sabe por quê? Porque as pessoas invejam o seu sorriso. Então ele não é por acaso. Vamos começar a pensar nisso. Certo? Vamos começar a pensar nisso. Porque isso são pensamentos práticos sobre a concepção de imortalidade, que no Espiritismo é o pilar básico. Não só no Espiritismo, no cristianismo isso é pilar básico, no islamismo isso é pilar básico, nas doutrinas espiritualistas isso é pilar básico, imortalidade. Como é que acontece depois? Aí isso depende de cada um. Mas o que significa na prática? Então Kardec, quando ele delimita o conhecimento espírita e qual é o objeto de estudo do Espiritismo, é a moral do espírito. É a moral do ser imortal. Porque, e aí quando ele fala da questão das relações entre os espíritos, as relações entre mundo espiritual, ou mundo espírita e mundo material, o que está na base é a moral. E para não dizer assim, você está inventando isso, Allan Kardec, Viagem Espírita, em 1862, ele diz assim: assim, pela força mesma das coisas, o Espiritismo levará por inevitável consequência. Quando eu leio isso, eu digo assim, poxa, inevitável consequência. Então, é a consequência inevitável que o Espiritismo traz. Eu não vou dizer impõe, tá? Porque se impusesse, nós espíritas já estaríamos vivendo essa consequência. Mas ela acontece por imposição quando você se propõe. Não tem como escapar, o efeito é esse, é consequência direta. Assim, pela força mesma das coisas, o Espiritismo levará por inevitável consequência ao aprimoramento moral, ao aprimoramento de quem nós somos. E Kardec trabalha isso no Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele propõe todos os passos para como é que se faz esse processo. E Joana de Ângeles, especificamente com a série psicológica, ela junta tudo ali, né? Mas está na obra dela como um todo. Eu até diria, me atreveria a dizer que é o grande objeto de análise de Joana de Ângeles, através do Divaldo, é o processo de ressignificação. Como é que nós fazemos isso? E ela é muito pragmática, né? Porque você pega o homem integral, ela vai falar da solidão, né, do medo, da culpa, do sofrimento. Depois ela amplia o estudo sobre o sofrimento no terceiro livro, que o Homem Integral é o segundo. Ela fala sobre no livro Plenitude. Nós estudamos o livro, né, inteiro. E eu vou insistir muito nessa ideia da ressignificação. Você é imortal? Sou. Tá, e agora? Vive como tal.
Como é que isso funciona? Dá um exemplo. Eu vou dar esse exemplo sempre, viu, pessoal? Você está em casa, sua esposa está com TPM e ela começa a encrencar com coisas que geralmente ela não encrenca. Certo? A recíproca é verdadeira. A senhora está em casa, seu marido está com aquela TPM natural, que a senhora tem TPM uma vez no mês, nós temos TPM 30 dias no mês. Né? E aí, mas a TPM da senhora, ela é proibitiva, quer dizer, a senhora não pode ter, a senhora tem que ficar sempre integral, né? E o homem é socialmente validado, então o homem pode se estressar, ele está sempre estressado porque pode se estressar, mulher não pode. Nossa sociedade machista ainda não entendeu isso, viu, pessoal? Então isso é algo que precisa ser revisto. E aí nós começamos a encrencar com coisas que em outros momentos daríamos risada. E aí você tem duas opções. Ou você pensa como marido, esposa encarnado que estamos, e você rebate, porque não tem fundamento para aquilo. Pode ter até justificativa, mas não tem fundamento para tanto de uma parte quanto da outra. Ou nós pensamos como espíritos imortais encarnados que somos. Ou pensamos como encarnados que estamos, ou pensamos como espíritos imortais encarnados que somos. Qual a diferença? É que como encarnado que você está, você vai se ofender com o que o outro está falando, porque ele não tem fundamento. E você vai sempre rebater. E vai virar jogo de ping-pong. Se você pensa como espírito imortal encarnado que é, você vai olhar e dizer assim, ele hoje não está bem. Por quê? Porque nas 100, 200 e 300 mil vezes anteriores, ele não agiu assim. Aí a gente acha que é o outro que está obsidiado. Não, o obsidiado é você que ficou com raiva. O outro está simplesmente sendo ele no mau dia. Não justifica. Ponto. Mas a capacidade de compreender o espírito imortal que está ali encarnado na minha frente, que está num dia que o hormônio não bateu bem, né, não funcionou direito, me traz um patamar de compreensão da relação do outro e da relação e da nossa relação diferenciada. Sabe quantos obsessores vão ficar naquele momento? Só os que você deixar. Ô Marli, isso é a segunda parte da palestra. Que ontem nós estamos fazendo a introdução. Na próxima, como é que isso funciona. E aí Kardec diz que o objeto de estudo do Espiritismo é isso. É o aspecto moral. E as relações que existem entre os espíritos. Dentro do ponto do aspecto moral. Esse é o nosso objeto de estudo. Tá, então espírita não estuda genética? Estuda. Espírita estuda genética? Estuda. O espiritismo estuda genética? Não. Por que não? Porque o objeto de estudo do espiritismo é a moral e as suas consequências. Tá, e por que o espírito estuda genética? Porque eu preciso entender como é que funciona o meu corpo quando eu vou reencarnar e por que eu escolho determinado grupo genético para reencarnar. Na última encarnação eu tinha preconceito eu tinha um preconceito e um racismo extremado em relação a determinados grupos humanos. Especificamente pessoas que não fossem altas, loiras, olhos claros, bonitas, espetaculares. Aí hoje olho no espelho, olha o que é que eu vejo no espelho. Eu vejo as pessoas que eu odiava. Olha o tamanho da criatura. Eu precisava desse elemento genético. Olha como muda a compreensão e como ajuda a gente a entender o porquê passamos pelo que passamos. Isso resolveu o sentimento de preconceito? Não. Foi aprendendo a amar as pessoas do meu perfil biológico da atual encarnação que começam a fazer um processo de ressignificação sobre o que eu entendo, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto.
Se não fosse a turma estudando genética para me explicar isso nos livros, eu não entenderia isso. É sério isso, Êngio? Isso tem fundamento que você está falando em Kardec ou você está inventando isso? Gênesis, livro A Gênese, capítulo 1, as características, o caráter da revelação espírita, item 55, e eu trago também o item 56. Mas eu estudo nessa perispírito sobre os capítulos 14, 10 e 14 e o anexo B do livro da Alma, Corpo Físico. Pessoal, o anexo B, no capítulo 10, o Décio cita o professor Sérgio, um físico. Lá do Mato, trabalha, eu não sei se ainda trabalha, mas na época que o livro foi escrito, professor universitário de física, lá no Mato Grosso do Sul, onde o Décio mora. Mas ele tem formação acadêmica no Rio Grande do Sul. Ele fez mestrado, acho que na época mestrado, lá na Universidade Federal de Santa Maria. Eu conheço a universidade. E o doutor Sérgio, o professor Sérgio, pensa uma proposta teórica, na época de Kardec chamava sistema. Inclusive o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, primeira parte, é dos sistemas. Hoje nós chamamos de modelos. É um modelo teórico, pode ser um modelo prático. Modelo é uma proposta explicativa de um fenômeno ou de um conjunto de fenômenos. Um modelo, ele não representa a verdade, ele não representa o que a coisa é, mas ele tenta explicar o que a coisa é. É a forma de compreensão daquele pesquisador, do grupo de pesquisadores sobre aquele assunto. Por isso o modelo, até que ele seja aceito e referendado e aceito pelo conjunto dos estudiosos daquele tema, ele é só um modelo. Tá certo? E aí o Décio busca no professor Sérgio um modelo explicativo de uma possibilidade de compreensão, de explicação da interface. Como é que o perispírito consegue se relacionar? Como é que o perispírito age sobre o corpo físico? E como é que o corpo físico reage sobre o perispírito? E ele vai trabalhar com a ideia de chakras e centros de força. E aí o que é que o Décio faz? Ele vai buscar teóricos que explicaram os chakras, que não são espíritas, são espiritualistas, como o coronel Landbader, um nomezinho, um americano, que é quem melhor explica chakras saindo do esoterismo. Mas ele não é espírita. Então eu tenho que cobrar dele a definição e a compreensão do espiritismo? Não. Eu tenho que pegar a ideia da explicação dele e trazer essa ideia de explicação como possibilidade e ver se ela se encaixa no pensamento kardeciano. O que se encaixa a gente adota. O que não encaixa a gente deixa no suspenso, a gente não nega. Porque aí eu abandono o caráter científico que Kardec estabelece para a doutrina espírita. Como pesquisadores, quer dizer, como cientistas e na época de Kardec como sábios, nós não podemos negar, a não ser que se demonstre a negação. E o Décio respeita isso. E ele apresenta possibilidade explicativa. E aí ele traz as teorias. Então ele pega espiritualistas que explicaram chakras, aí o Sérgio pega teorias da física que explicam o funcionamento intrínseco da matéria e faz um link entre os dois. E apresenta uma possibilidade de explicação para o que Kardec fala dessa ligação entre perispírito e corpo físico, que é o grande objetivo dessa obra, que é o grande objeto dela, de estudo dela, é essa interface perispírito e corpo físico. E aí Kardec diz assim, item 55 do capítulo 1, caráter da revelação espírita, tanto faz pegar qualquer das edições da Gênese, qualquer uma delas, isso aqui não tem diferença, pode pegar qualquer tradução, porque mudou uma palavra ou outra, mas não mudou o sentido. Kardec diz assim, item 55 já está no final, são 62. Características essenciais do Espiritismo. Ele diz aqui o que é que o Espiritismo é. Tá? Ele diz assim, um último caráter da revelação espírita. Um último. Ele já trouxe todos os caráteres, todos os anteriores. Esse aqui é o último.
Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das próprias condições em que ela se produz, em que a doutrina espírita é produzida, é que, apoiando-se em fatos, então o espiritismo não se apoia só numa suposição. Por quê? Porque o espiritismo é uma ciência de observação. Aí eu tenho que ir lá para a metade do século XIX e entender o que é uma ciência de observação. E aí nós vamos ver que, quando Kardec define ciência naquela época, ele usa determinados elementos que ainda hoje são observados na definição das ciências atuais. Tá certo? E isso é importante porque existem as ciências eminentemente abstratas, ou, dentro de determinadas ciências, aspectos extremamente abstratos. A matemática, por exemplo, ela lida com fenômenos, com fatos, porém a sua produção é eminentemente abstrata. Física quântica, pessoal, é praticamente toda abstrata. E aí é um cuidado que a gente tem que ter, e eu gosto muito do Décio nesse sentido, ele tem esse cuidado, a gente querer explicar o mundo espiritual a partir de física quântica. Nós tenderemos a nos distanciar de Kardec, porque Kardec bota o mundo material como algo prático o tempo inteiro. Então a explicação é pragmática. Então tentar explicar o mundo espiritual pela física quântica é abstralizar, criei um neologismo, né? É abstralizar o mundo espiritual. Então eu vou na contramão do esforço que Kardec fez. Porém, com a física quântica eu consigo compreender um conjunto de fenômenos que acontecem no mundo espiritual. Então, física quântica explica o mundo espiritual? Não. Física quântica me ajuda a compreender fenômenos que acontecem no que nós entendemos como mundo espiritual. Eu já vi gente tentando fazer o maior esforço explicar o mundo espiritual, provar o mundo espiritual pela física quântica. Não vai dar certo, pessoal. Não vai dar certo. Se fosse assim, todo físico quântico seria espírita. E não é. Muitos são agnósticos. A palavra ateu é complicado nos dias atuais, né? Com a compreensão, com o volume de conhecimento que nós temos, falar em ateu é muito complicado. Você estava chovendo, estava ouvindo barulhinho ali. Extremamente complicado. Então, como é que eu provo o mundo espiritual? Pelos fatos. Simplesmente pelos fatos. E aí diz, um último caráter da revelação espírita, a ressaltar da própria condição em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. O que isso quer dizer? É que quando você olha para um fato, você vai ver parte dele. Quando você compreende aquela parte, parou? Não, você agora vai além daquilo que você já viu. Isso é progressividade. Nós confundimos isso no nosso meio espírita. Nós confundimos progresso com novidade, com fazer diferente. Mas não é um progresso fazer diferente? Necessariamente não. Eu vou dar um exemplo. Nós damos esse exemplo essa semana lá na faculdade. É eu poderia chamar um meme hoje, né? Mas na época não existia essa palavra meme. É um videozinho que eu usei muitas vezes em formação de professores, falando de tecnologias em sala de aula. A professora está os alunos sentados, é um desenhozinho, né? Os alunos estão sentados, a professora está aqui no quadro, escrevendo. 1 mais 1 igual, e os alunos, 2. Aí ela, 2 mais 2, os alunos, 4. 3 mais 3, os alunos, 6. Aí nisso chega o diretor da escola, diz, olha, professora, alunos, uma novidade maravilhosa, né? Houve um investimento na educação e a nossa escola vai receber laboratórios e todos os alunos vão ter computadores.
para estudar com os computadores. Aí eu corto a cena, né? E já muda a mesma sala de aula, os menininhos, cada um, seja esse videozinho, cada um com um computador na sua frente, né? A professora com um computador aqui, um projetor, né? Aí ela projeta na tela 1 mais 1 e os alunos 2. 2 mais 2 e os alunos 4. Espera aí. Mudou o quê? Não mudou, agora temos tecnologia. Peraí. Mas o objeto na escola não é o aprender? Aí eu pensei que era ensino-aprendizagem. Não, o objeto da escola é aprender. É o aprender. Esse é o objeto. Para que haja aprendizado, pressupõe um processo de ensino. Mudou a estrutura, mas o ensino continua o mesmo. Então o aprender continua do mesmo jeito. Então não mudou. Então não houve progresso. E no nosso meio tem gente que acredita que isso é progresso. Tem uma técnica nova de passe que vai estar revolucionando. Olha, a doutrina é progressiva, tem que implantar isso. Eu ouço muita crítica sobre estudo com apostila. Certo? Estudo com apostila. Não, porque tem que estudar o livro dos Espíritos. Vamos formar o grupo para estudar o livro dos Espíritos. Tem que ser o livro, na fonte. Aí eu pergunto, como é que você trabalha as apostilas? Não, a gente tem as técnicas, né? Então a gente chega, prepara a aula lá e vamos expondo, fazemos um bate-papo e tudo mais sobre a apostila. Você está aí com o livro, você vai fazer como? Não, vamos preparar o conteúdo, vamos fazer a leitura e vamos fazer o bate-papo. Qual a diferença? Então não faz diferença se é com o livro ou se é com a apostila. Aí uma pessoa me mostrou que aí resolveram mudar em um determinado lugar, sair das apostilas sobre por livros. Aí vai dizer assim, mas qual a justificativa? Não, é porque viaja muito na apostila, são muitos autores, cita muito isso, muito aquilo. Eu disse, quando você pegar o livro de Kardec, você não vai citar Joana em nenhum momento, Emmanuel em nenhum momento, Chico, Divaldo, outros autores, você não vai citar, André Luiz, você não vai citar em nenhum momento, você vai ficar só com essas questões que estão aqui. Não, deixa eu te mostrar o PowerPoint. Sabe aquilo que eu falei da moral e do exterior? A minha moral, né, estava dizendo assim, não preciso ver. Mas a educação, né, o exterior, me mostre. Aí eu fiz igual a receita do Chico. Aí a pessoa, o que você achou? Eu disse, que beleza. Eu cheguei assim, eu disse, que beleza para todo mundo, né? Que beleza. O pessoal disse assim, qual a diferença? Então, quando Kardec fala que o Espiritismo é eminentemente progressista, é no seu objeto. É no seu objeto. Dá um exemplo isso. Olha, eu sou de uma época, nasci em 1971, sou nordestino, cabeça chata, baixinho, gordinho, atarrancado. E mulher nasceu para servir o homem, em todos os aspectos. Eu fui educado para isso. Homem não chora. Outra coisa, eu posso tirar sarro de homossexuais, negros, e qualquer pessoa que não seja branca, católica, do sexo masculino e outras coisas mais. Pessoal, eu fui educado assim. Algumas coisas não se encaixavam na minha cabeça, eu tive alguns problemas com a minha família. Porque uma vez meu filho mais velho, criancinha, começou a chorar porque tinha se machucado, estava doendo, e uma pessoa disse, não chore, porque o homem não chora. Aí eu que não sou de ficar calado, disse assim, se estiver doendo, chore, proporcional à dor. Só olhou para mim com ódio.
porque eu estava deseducando o meu filho. Hoje, pessoal, tudo aquilo que me foi imposto culturalmente pode fazer você ver o sol nascer quadrado. Então, certos textos que foram escritos, certas palestras que foram feitas, elas precisam ser revistas. Eu sou de uma época que... Quem é que vai fazer a palestra? Ah, é fulana. Fulana? Eu achava maravilhoso, porque a mulher tem uma sensibilidade muito maior e me ajudava a entender muito melhor os aspectos morais da doutrina. Mas eu tinha amigos, dirigentes centro espírita, que olhavam assim, fulano, né? Fala bem. Eu lembro a primeira vez que anunciaram que a Ana Guimarães ia falar na minha terra. Olhei para a cara de uns assim, né? Quer dizer, progressividade moral é a ressignificação dos meus valores morais, quer dizer, que expressa quem eu sou, dos meus sentimentos morais em relação à mudança de compreensão do mundo. Sem fazer força. Isso é progresso moral. Ah, mas é errado como o outro se comporta. Então discuta com Deus. Já eu contei para vocês a história. Um dia desse, agora, uns 2 meses, eu estava em casa, conversando com a minha digníssima autoridade e falando de uma certa situação, num contexto familiar. E eu comecei a criticar, né? Disse assim, mas olha, esse pai não sabe ser pai, que é isso, que é aquilo outro, que, né? E eu já estava quase dizendo assim, se morresse fazia o favor, né? Porque não ia deseducar a criança. Então. E aí isso chega a chefe, Dona Cláudia, que é o nosso anjo autoridade. Anjo guardião é uma coisa, anjo autoridade é o anjo guardião que manda. Diz assim, tudo bem, meu filho? E eu, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? E ela, você sabe mais que Deus, né? Não, que é isso? Não, sabe. Não, não sei não. Ela disse, sabe. Por que é que eu sei? Porque você está entendendo que ele escolheu errado. O espírito para ser o pai deste outro espírito nesta encarnação. Mas a gente esquece disso. É agir como encarnado, sabe? É não pensar como espírito imortal que estamos encarnados. É esquecer o princípio fundamental da doutrina espírita. Deus. As leis divinas. Então eu não aprendi a ressignificar isso ainda. Eu ainda estou olhando como encarnado que sou. E por isso que eu estou encarnado. Porque na condição de encarnado esse olhar é imposto culturalmente. E aí eu vou ressignificar isso, eu vou ter um olhar diferente para isso. Aí eu desencarno moralmente melhor, vibratoriamente melhor. Isso é o progresso que Kardec fala. Só que para eu ter essa compreensão, eu preciso de alguns conhecimentos que não são objeto de estudo do Espiritismo. Por isso que, em um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das próprias condições em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Por sua essência, está falando de quê? Da doutrina espírita, do Espiritismo. Por sua essência, ele contrai aliança com a ciência. Contrai aliança com a ciência. Quer dizer, casar, depende do que você entende por casar. É colocar o outro submisso à sua vontade e o outro tem que ser o que você quer? Não.
Contrair a aliança é se aliar. É andar com o outro e pegar o que o outro tem para oferecer. Por sua essência, ela, a doutrina, contrai aliança com a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária à vontade de Deus, autor daquelas leis. Então, quando eu tenho um cientista ateu, agnóstico, seja lá o que for, não acredita em nada. Eu estou lidando agora com um monte de gente que não acredita em nada. Certo? Então eu vou desmerecer o que a pessoa fala só porque eu discordo, só porque eu sei que ela tem um pensamento limitado sobre a realidade? De maneira nenhuma. Porque ela, mesmo tendo um pensamento limitado, o tempo de estudo que ela tem, no critério científico que ela adota, ela conseguiu ver coisas que eu não consegui. E estamos falando da realidade. E detalhe, pessoal, essas pessoas conseguem ver o que nós espíritas não conseguimos, porque a gente já está vendo lá na frente. Nós, como espírita, na maioria das vezes nos comportamos como homens, e essas pessoas se comportam como mulheres. Não sei se já aconteceu com os senhores, comigo é muito comum. Eu estou olhando o sinal de trânsito, se ele está fechando ou não, e a lei está me falando do buraco que tem na pista. Olha o buraco! Que buraco? Aí eu tenho que ouvir por 15 minutos, né? Olha o buraco, não sei o que, porque eu falei de buraco, não sei o que, tal, e eu lá pensando no sinal vermelho para não ser multado. Quer dizer, eu estou olhando lá na frente, porque se acontecer, eu já estou vendo lá. Somos espíritos imortais, pessoal, ponto. Então eu já estou pensando lá, e eu deixo de observar o detalhe aqui. Como o camarada, ele é ateu, ele é agnóstico, ele não acredita em nada, ele nem olha para lá, porque para ele não existe aquilo, ele está pegando todos os detalhes disso aqui. Isso é um cuidado que os profissionais da área de saúde espiritualistas têm que ter. Porque ele já identifica que é um processo obsessivo, é uma questão psicológica, é isso aqui. E às vezes ele se concentra muito nisso e esquece que a pessoa está com a dor aqui, uma dor física. Então ele não pode deixar isso lá para ver lá na frente. Eu falei em dor, só foi para cá tocar o Vlamir mesmo, que ele é anestesista, né? Anestesiologista. Então, eu não posso desconsiderar aquilo que a ciência material, eminentemente materialista, me mostra sobre o mundo material. Ciência materialista tem no âmbito de olhar para o mundo material e para acreditar que o mundo material é só isso, e aí esquece todo o resto. Kardec não condena esse aspecto da ciência de olhar o mundo material, ele condena as consequências que tiramos disso. Por isso que ele diz, olha, tem que andar de braços dados com a ciência. A ciência é ciência mesmo, que observa a natureza, que cuida de certo conjunto de fatos. Eu disse antes, a física quântica explica, ou pelo menos tenta explicar, um conjunto de fenômenos que acontecem no mundo espiritual. Mas isso quer dizer que explica o mundo espiritual? Não. Explica certos fenômenos. Mas, por exemplo, a física quântica nunca vai conseguir explicar o amor de Deus. Porque isso está numa abrangência de fenômenos muito além do mundo material. E o objeto de estudo da física quântica é o mundo material. Está estudando matéria. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, quer dizer, longe de rebaixar o espiritismo, glorificam a Deus, apenas destroem o que os homens edificaram sobre as ideias falsas que formaram de Deus. São honestos, os cientistas são honestos. Os cientistas são honestos. E ele já demonstra uma coisa que Kardec deixou muito bem. Pessoal, aí, calma, antes de querer jogar as cadeiras na minha cabeça. Não foi Deus que fez o mundo. Não, mas na Bíblia está dizendo que foi. Não está. Me perdoe, mas não está. Não, mas está dizendo que Deus fez tudo. Então ele fez a pedra, ele fez... Não fez. Primeira frase da Bíblia. Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então, quem fez a luz? A luz. E Deus diz, faça-se.
Aí como é que Kardec observa isso pelo ensino dos Espíritos? Deus estabeleceu as leis que regem tudo. Questão 964. Hoje é domingo, dia que a gente passa, que nos permitimos nos extrapolar o limite. Item, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Questão 963 e 964. Que a 963 é: Deus se ocupa de cada homem individualmente? Não é Ele muito grande e nós pequenos demais para que cada indivíduo em particular tenha alguma importância a seus olhos? Quer dizer, como é que Deus cuida de cada um? Só no planeta Terra são em torno de 20 bilhões de seres. Espíritos, fora o resto, né? Espíritos na condição humana, tem esse detalhe. Porque eles falam assim, quantos espíritos com E minúsculo, né, como a gente fala, tem no planeta Terra, pessoal? Não tem número que conte. Quer dizer, tem, porque os números são infinitos, né? Mas que a gente consiga encaixar na cabeça. O tic-tac não consegue calcular. Resposta: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Aí a gente acha que a bondade de Deus é quando Deus faz o que a gente quer, que a gente fica feliz e satisfeito. Olha o patamar que os Espíritos estão colocando a ideia de bondade de Deus. Aí 964. Há necessidade de que Deus se ocupe de cada um de nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não são insignificantes para Ele? Quer dizer, será que tem coisa que seu filho, seu neto, seu sobrinho, seu marido, sua esposa, seu colega de trabalho faz que você sabe que não é certo, mas é tão insignificante? A lei humana tem o princípio da insignificância, que deixa para lá, não trouxe prejuízo para ninguém e tal. Então quer dizer, com Deus também é assim? Deus tem suas leis que regem todas as vossas ações. Quais leis? As leis morais. Onde é que estão eles? Terceira parte do Livro dos Espíritos. Deus tem suas leis, regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa, a responsabilidade é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele uma sentença, dizendo-lhe, por exemplo, eu não sei, eu me indigno com os espíritos por causa disso, podia usar qualquer coisa. Por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite às doenças. Então as doenças não são o mal. As doenças são o limite estabelecido pelas leis divinas para todo aquele que ultrapassa. Sabe as margens? Ultrapassou a margem do que a lei divina permite, errou, doença. As doenças, e muitas vezes a morte, são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Aí tem um comentário de Kardec fantástico sobre essa questão. Exatamente, a lei está ali. A punição é o efeito, é o nome, é a palavra que se dá para o efeito da transgressão da lei. Então, por isso que Deus não pune ninguém. Por isso que não foi Ele que fez as coisas, Ele estabeleceu as leis. Pessoal, isso muda tudo, desde que eu ressignifique a minha compreensão. Então, não adianta dizer assim, olha, Deus vai te castigar. Não vai. Que pena, Deus não vai castigar quem você quer. Aí, o que eu faço? Compreende e ame. Está tão fácil agora fazer isso, né? Nunca foi tão fácil fazer isso. Quer dizer, nunca tivemos tanta oportunidade de fazer isso. E Kardec continua. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto. Princípio absoluto. Isso quer dizer o quê? Que é o princípio fundamental, essencial do Espiritismo. Sem ele, não é Espiritismo.
Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado ou o que ressalta logicamente da observação. Logicamente da observação. Quando Kardec fala em lógica, ele não está falando da lógica matemática que a gente... mas isso é lógico. Eu perguntei para o Manuel Estrela agora semana passada, domingo, onde a gente estava aqui. O meu sogro teve 2 infartos. Durante esse processo ele teve 4 momentos de vômito de sangue. Emo não sei o que lá das contas. Tem um nomezinho para isso, né? Hematênese, pronto. Aí eu pensei, tá, mas o que é que tem a ver infarto com vomitar sangue? Será que o velho tem mais alguma coisa? Está com câncer no estômago? Né? A Alessandra deve estar assistindo agora, mas a gente pensou nisso, né? E como nós não somos profissionais da área, mas domingo eu tinha um gastroenterologista e um cardiologista aqui, né? Tinha mais de um. Como os 2 chegaram aqui, eu perguntei primeiro para um, depois perguntei para o outro. Tem relação? Porque pela lógica tem alguma coisa, né? Essa é uma lógica da observação, pressupõe isso. Aí tanto um quanto o outro disseram assim, não tem nada, isso faz parte do processo, a pancada de medicamento que é usada por causa de sangramento, isso e aquilo outro, o sangue fica ali e depois ele expulsa isso e é pelo vômito. Tranquilo, fácil. Não é essa lógica que Kardec fala aqui, é a lógica ferramenta de produção de conhecimento filosófica da filosofia, que estabelece processos dedutivos ou indutivos. É essa lógica que traz o fundamento científico para a construção da ciência, o que de fato é aceito pela ciência. Por isso que a lógica científica não é necessariamente a mesma lógica do cotidiano. E essa lógica que ele fala aqui é a lógica filosófica e não a lógica do cotidiano. Eu posso aplicar lógicas filosóficas nas ciências humanas, mas não posso aplicar a lógica do cotidiano nas ciências humanas, porque o ser humano é imprevisível. Logicamente, do cotidiano falando assim, mas a lógica filosófica eu posso. Tanto que você vai para um psicólogo, ele monta um diagnóstico sobre você e estabelece uma terapêutica, que ele vai avaliar ou não usando lógica filosófica, para saber se continua, se interrompe, se suspende, se altera. Isso é lógica científica, não a lógica do cotidiano. Porque se eu for usar a lógica do cotidiano, não vai dar certo. Entenderam a diferença? E essa lógica que ele fala, volto a insistir, é lógica filosófica. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, interessando-se a todos os ramos da economia social. Falar de ramos da economia social é falar de um conjunto de disciplinas que eram estudadas à época, no metade do século XIX, nas universidades. O meu querido Paulo Henrique Figueiredo, no livro Revolução Espírita, ele escreve um capítulo que ele detalha bem direitinho, por exemplo, a filosofia espiritualista daquela época, que não é o espiritismo, é uma disciplina que é estudada na academia. Então, quando falamos de economia social, estamos falando desse conjunto de conhecimentos, é como que a gente chama hoje de ciências humanas, vamos falar dessa forma, que envolve todas as áreas do conhecimento, especificamente no âmbito da sociedade e de todos os seus elementos. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado ou que ressalta logicamente da observação, interessando-se a todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas. O Espiritismo oferece o seu conhecimento para essas ciências. Hoje, isso está chegando nas ciências de um modo geral, com a ideia de espiritualidade. Inclusive é o objeto que a gente vamos trabalhar na academia agora. A espiritualidade. Aí os cardiologistas, os psiquiatras, né?
já começam a identificar esse tipo de conhecimento, ou começam a extrair esse conjunto de conhecimentos que os fatos trouxeram para eles. Pessoa que tem uma relação com o transcendente, a sua relação com a doença é diferente de quem não tem. Então tem alguma coisa aí. Observação dos fatos. Qual a dedução lógica disso? Que tem alguma coisa além do aspecto material, que influencia no material. Isso é lógica filosófica. O que? Aí nós espíritas, o espírito. Em alguns fenômenos sim, outros não. Por quê? Porque tem um troço no meio do caminho chamado perispírito, que ele age sobre o espírito, que ele age sobre a matéria em detrimento da moral do espírito. Aí nós espíritas já estamos... Não, é o espírito. Peraí, necessariamente não. Tem fenômenos que não sei, você não precisa do espírito para explicar. Mas você não consegue explicar só com o corpo. Aí o pessoal está meio perdido. Por isso que as pesquisas acadêmicas vão ajudar a chegar lá, chegar no perispírito. E chegando no perispírito, aí é um salto. Aí é facinho para chegar no perispírito. Ou para chegar no espírito. Então nós que estamos na academia desenvolvendo pesquisas, e somos espíritas, espiritualistas, temos que ter esse cuidado. Porque se eu der um salto muito à frente, aí eu me perco na metodologia científica. Porque eu já estou apresentando o resultado. Aí o que é que acontece? Acontece o que aconteceu com o espiritismo na virada do século XIX e século XX, que não foi aceito como ciência. E curioso, a psicologia só passa a ser aceita como ciência, não por causa dos psicólogos. Porque só psicólogo conhece o William James. Porém, todo mundo conhece Freud. Todo mundo conhece Jung. Eles não eram psicólogos, eles eram médicos. Percebe a sutileza? Curiosamente, quem é que hoje discute o aspecto científico em doutrina espírita? AME, que é composta por médicos. Só temos que ter o cuidado de não nos perdermos como se perdeu antes. Passo a passo. Para eu sair do corpo físico e chegar no espírito, eu primeiro preciso passar pelo perispírito. Por isso que o Décio foi muito feliz. Por isso que nós optamos por, antes de entrar na continuidade dos sistemas, né, dos modelos da genética e da neurologia, nós optamos por antecipar um pouquinho o capítulo 10 e 14, para a gente começar a ter esse outro olhar de ressignificação sobre o perispírito e saber o seu real papel em toda essa fenomenologia. Entenda o perispírito, na sequência a gente chega no espírito. Kardec fez o caminho contrário, né? Ele já chegou no espírito, ele disse, aí o fenômeno, como é que se explica? Aí de lá ele veio para cá. Entregou, pronto, nós estamos fazendo agora o caminho inverso. A ciência vai fazer o caminho inverso, porque ela já conhece o mundo material, pelo menos em parte. Já identificou fenômenos que não consegue explicar com os fenômenos materiais. Então o que é isso? Aí o Alexander Moreira Almeida, né, que é um grande nome que nós temos no Brasil, espírita, um dos coordenadores do NUPS, Núcleo de Pesquisa em Ciência e Espiritualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora, coloca, né, hoje está se defendendo a ideia de natureza expandida. O que é isso? Tem a natureza, então a ciência estuda os fenômenos da natureza. Está aqui, ok. E fora isso, sobrenaturais. Então a ciência não lida com fenômenos sobrenaturais. Então ela quer dizer que existem os fenômenos sobrenaturais, mas ela não quer lidar com isso. Aí o que está se propondo hoje? Vamos expandir um pouquinho mais a natureza? Se eu expando isso, eu trago para o âmbito da ciência fenômenos que antes não eram observados. Por quê? Porque eram sobrenaturais. Então, na academia hoje, o esforço é esse: consolidar a ideia da natureza expandida, para que na pesquisa acadêmica possamos observar que esse conjunto de fenômenos que antes não eram observados possam ser analisados com os critérios necessários. Kardec já apresentou esses critérios de análise para a gente analisar esses fenômenos.
ele finaliza: deixando de ser o que é, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem que ele se suicidaria. O que é que Kardec está dizendo? A física quântica demonstrou e explica certo conjunto de fenômenos? Sim. Então agora eu posso explicar tudo pela física quântica? Não, eu entro no universo da fantasia. Ele chama aqui de utopia. Eu já falei com vocês, pessoal. Cheguei no mercado, tem sal quântico. Não, tem colchão quântico. Aí eu fiquei pensando assim: se eu comprar um colchão quântico, eu vou poder ver aquele mundo lá que o Homem-Formiga viu, lá nos Vingadores? Vocês vão dar risada, mas escrevam. A ideia de quântico, né, se popularizou com os filmes, com o universo, o MCU, popularizou. Já se estudava, aí o pessoal começou a dar uma agitada nisso, aí virou muito mágico a coisa do mundo quântico e tudo mais, né? Daqui a pouco vocês vão achar que agora começou o multiverso, que é uma coisa que é discutida pelos espiritualistas. O doutor Paulo César Frutuoso, que é o pesquisador dos fenômenos de materialização, ele defende uma ideia que eu acho muito, muito interessante. É um modelo. Se pegar ao pé da letra o momento em que Jesus desaparece no túmulo, e a gente usar as teorias da física quântica, dizer assim, o espírito, o corpo se desintegrou. Pessoal, honestamente, tecnicamente isso é impossível. E por quê? Porque um corpo do tamanho do que seria o corpo de Jesus, num processo de desintegração, é semelhante a uma bomba atômica. Quantos quilos de urânio tinha naquelas bombas que foram despejadas em Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 45? 1 quilo. Pelo que se imagina, Jesus teria no mínimo 80. Então, honestamente, ninguém estaria fazendo turismo em Jerusalém hoje. Aí, se eu insisto nisso, pessoal, eu estou enfrentando uma utopia científica. Só que a ideia hoje, com as teses dos multiversos, das múltiplas dimensões, o que fizeram com o corpo de Jesus é tirar dessa dimensão e colocar em outra. Aí seria dimensão espiritual? Não, porque a dimensão espiritual não tem a matéria física do corpo físico que nós temos. Então, onde seria? Num universo paralelo. Isso é tese, pessoal. Isso é modelo teórico explicativo. Explica. É desse jeito? Não sabemos. É uma hipótese mais aceita e mais lógica, filosoficamente falando, do que a da desintegração do corpo. Aí eu saio de uma utopia para uma possibilidade explicativa. É desse jeito? Não! É o pior que eu já vi gente fazendo palestra explicando assim, dizendo, é assim. Não é assim. Pode ter sido. Olha a diferença da coisa. O que o Décio faz nos 2 capítulos é isso, trazer uma possibilidade explicativa onde um pesquisador da física traz. Então o que a gente faz? Vamos entender o que ele fala, para quem entende, né? Porque tem um número ali, tem um desenho ali que eu não faço a mínima ideia para onde aquilo vai. E aí fazemos o quê? Olha, vocês não conhecem um físico que seja espírita e tal, que pudesse vir para cá, lá quando chegar no módulo e dar uma ideia para a gente, igual o Robson fez, igual o Marcos faz com a parte genética, igual a Rose vai fazer com a parte neurológica? Precisamos trazer alguém que domine aquela letrinha, não para dar aula de física para a gente, mas para dar uma ideia do que ele está falando, para a gente ver como é que a gente pode encaixar o raciocínio. Tem um modelo, parte desse modelo para na frente dizer assim, olha, isso aqui não encaixa, isso aqui encaixou, vamos avançar. Isso é a progressividade do raciocínio. E sem esquecer de um fator importante, quais as consequências morais disso? E aí ele finaliza, caminhando de par com o progresso. Qual progresso? O progresso científico, porque o Espiritismo estuda o progresso moral.
Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Jamais será ultrapassado. A gente ri muito com o Divaldo, né? Quando ele começou, ele falou isso semana passada na palestra de 75 anos de oratória, né? De serviço na caridade. Aí ele disse assim, que foi estudando, né? E o Viana de Carvalho foi quem ficou no pé dele para ele como estudioso, né? Muita gente acha que foi Joana. Não. Diz, Joana é CEO do Divaldo. O que cuida dos serviços são outros espíritos. Viana de Carvalho, oratória. Mediunidade, Manuel Viana de Carvalho. Manuel Flamengo de Miranda. Certo? E tem os espíritos. A parte do estudo evangélico, Amélia Rodrigues. Mas a CEO, a diretora, né, a presidente, é Joana. Então ela está na coordenação do todo. E aí, eles foram fazer uma palestra na Universidade de Odontologia lá em Salvador. E bem aí naquela época que estava começando essa efervescência do estudo da física quântica e tal, os meninos começaram a perguntar sobre física quântica, ele não sei o que é isso. E chegou em casa, chamou o Viana de Carvalho, o senhor me enganou. O senhor disse que o Espiritismo, que Kardec tinha tratado de todos os assuntos, ele não tratou de física quântica. Aí eu, Viana, claro, Divaldo, porque ele não tratou de física quântica, porque física quântica é uma coisa do século XX, tal. Porém, ele tratou do assunto. Aí na hora eu até falei assim para a Alessandra, pergunta 540. Sem dúvida. Pergunta 540. Do átomo ao arcanjo que começou pelo átomo. Tudo se encadeia na natureza, tal. Quer dizer, Kardec não tratou de física quântica, era impossível fazer isso. Porém, ele tratou da base desse conteúdo que hoje, estudando física quântica, estudando genética, eu estudo neurociência cognitiva já há vários anos, quer dizer, como é que a gente aprende. E eu encontrei falas de Kardec e dos espíritos que me ajudaram a compreender o fundamento do funcionamento do processo cognitivo. Kardec não explicou neurônio, até porque o conhecimento de neurônio daquela época, qualquer aluno de 9º ano sabe mais do que a maioria dos pesquisadores daquela época. Você sabe não, tem acesso a muito mais informações que naquela época. Mas quando ele traz a ideia do funcionamento, e é isso que eu me admiro em Kardec, que ele conseguiu vislumbrar o funcionamento de coisas que na época não tinha base para entender isso. E ele entendeu e trouxe a informação. Aí hoje o que a gente faz? Você vê o que os neurocientistas explicam, o mecanismo do mundo material e a base que Kardec apresenta. Aí chega um André Luiz e faz um link para ajudar a gente a entender. Mas eu não posso pegar o André Luiz e colocar ele como a base. Não, Kardec é a base, André Luiz ajuda a compreender. E é pensando nisso, pessoal, aí ele termina. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso quer dizer que tem pontos que Kardec escreveu que hoje foram alterados. Isso mudou a doutrina? Não, porque os princípios doutrinários ninguém conseguiu alterar. Mas os exemplos, as discussões que foram feitas já foram mudadas. Na época de Kardec, emoção era explicada pela teoria dos humores. Praticamente, quase tudo que se sabia sobre a astronomia da época de Kardec já foi revisto. Então tem um capítulo lá da Gênesis, uranografia, que boa parte daquilo já foi mudado. Percebe? Perguntas, pessoal. Um de cada vez, por favor. Estamos todos pensativos, né?
O que você falaria de diferença entre multiverso e metaverso? O que eu falaria sobre a diferença de multiverso e metaverso? Depende do teórico. A maioria dos estudiosos do fenômeno das múltiplas dimensões, né? E aí já não é mais só dimensões, né? Porque você estaria falando de lugares semelhantes aos nossos, com estruturas diferentes e tudo mais, né? Tem um grande catatal de possibilidades. Isso seria uma coisa. Quando a gente fala de metaverso, aí vai depender de quem está falando. O pessoal da informática tem uma ideia de metaverso. O pessoal que já está saindo das definições de multiverso e trazendo outros olhares, aí já falam de metaverso de um jeito diferente. É tanto que a empresa Facebook, né, hoje é Meta. Por quê? Porque eles já estão olhando para daqui a 10, 15, 20 anos com o avanço da tecnologia e das relações, por exemplo, de trabalho, e já estão propondo essa ideia do metaverso. Nesse âmbito, né, que é o que o pessoal vai ouvir mais. Nesse âmbito, por exemplo, isso que começou quer dizer, já tinha começado antes, mas se consolidou com a pandemia e está num processo de transição para saber como é que fica, porque voltar não volta mais. As reuniões, por exemplo, serão feitas no metaverso. Como assim? Um dos braços do metaverso é a realidade aumentada, ou que chamava antigamente de realidade virtual. Mudado, é realidade aumentada. É uma definição ainda temporária, que estão trabalhando com isso. Então, como é que vai acontecer? Algumas vezes no Zoom, quando eu usava o Zoom, eu colocava uma tela de fundo, pessoal, não para mim, eu colocava todo mundo. Quando todo mundo entrava, ficava só sua cabeça num bonequinho, numa cadeira. Você já imaginou se você mergulha naquela sala? Como assim, gente? Você vai estar na sua casa, você vai colocar ainda, né, um óculos de realidade virtual, realidade aumentada, e você vai estar nessa sala vendo as pessoas como elas estão aqui, ou os seus avatares. Aí, se eu já evoluí, vocês vão me ver com um avatar igual a minha cara é hoje. Mas se eu ainda não evoluir, vocês vão me ver alto, loiro, bonito, dos olhos claros. Eu não ressignifiquei a minha percepção de quem eu sou. Então, por isso, dependendo de quem trata do assunto, vai estar tratando de uma coisa. Quando você vai falar dos filhos que vão falar de metaverso, é uma definição que vai além da ideia de multiverso. Por exemplo, o eu que eu fui com 15 anos, onde está? Está no passado. O passado é um lugar, pessoal. Onde está? Está no passado, sim, é um lugar. Vanim está onde? Vanim está ali, então é um lugar. Mas o eu, de quando eu tinha 15 anos, onde ele está agora? Isso está no passado. Sim, mas isso quer dizer o quê? Porque o passado é um lugar. Não sei. Nós nunca paramos para pensar nisso. Voltar no tempo é voltar àquele lugar. A pergunta mais importante e mais paradoxal da nossa capacidade de avaliar se evoluímos ou não nessa encarnação. É um paradoxo extremamente teórico, certo? Que não temos certeza se de fato seria isso. Mas estamos trabalhando com teoria. Com teoria cabe tudo, desde que seja lógica filosófica. Se você pudesse voltar no tempo, em que momento, uma vez, em que momento você voltaria e que conselho você daria? Leve-se em consideração que tudo que está acontecendo hoje é consequência de tudo que aconteceu antes. E que se você alterar algo lá, aí vai depender. Aí, nas definições de metaverso, eu tenho algumas probabilidades. Eu posso alterar o quem eu sou hoje. Ou eu crio uma nova linha do tempo com um novo eu. E aí, serei eu ou não? Mas teoricamente, vamos imaginar que se você alterar o passado, você altera o agora. É uma probabilidade. Em que momento você voltaria? E o que você diria?
Por que é um paradoxo? Porque qualquer coisa que você diga altera o que é hoje. E quem disse que você faria diferente? E sabe por que você não faria? Olha como o pensamento espírita ajuda a gente. E sabe por que você seria a mesma pessoa hoje? Porque quantas pessoas você encontrou na sua vida que deram os conselhos que você gostaria de dar hoje? E você não seguiu. Então quem disse que você seguiria? Mas Enzo, Jesus falou sobre isso. Falou. Pai Abraão, deixa eu voltar para eu falar para o meu irmão, para ele não fazer os mesmos erros que eu fiz. Meu filho, não adianta, porque Moisés e os profetas já estão lá e você não ouviu. Quem disse que ele vai te ouvir? Mas se isso fosse possível, o que você faria? Se nós entendemos o Espiritismo, nós diríamos: nada, eu queria voltar só para dar risada à minha cara, mas que eu não mudaria nada. E sabe por quê? Porque tudo o que aconteceu estava dentro da ordem divina. Mas se eu ainda não evoluir, eu vou preferir mudar tudo o que está acontecendo hoje para tentar corrigir no passado. Então eu estou discordando da sabedoria divina. A pergunta que Cláudia me fez: você sabe mais que Deus, né, meu filho? É tema gostoso de estudar, sabe? Só que a gente tem que amarrar. Começou uma série nova agora, eu gosto muito de super-herói, né, que é Cavaleiro da Lua. E ele tem múltiplas personalidades. Na verdade é uma possessão. É possessão. E aí ele, como ele não está entendendo o que acontece, ele se amarrou na cama. Ele se amarrou na cama, para não sair da cama. Só que não tem jeito, ele sai quando... É bem interessante. Estudo de possessão, bem curioso. E aí... Nem sei o que eu estava falando. Tem que amarrar no corpo. Muito bem, pessoal. Mais alguma coisa? É tema que a gente tem que estudar. Só que aí tem que amarrar na cama, porque senão a gente vai viajar e daqui a pouco a gente está com o sal do metaverso. Duvidam? Daqui a pouco a gente vai ter feijão das múltiplas dimensões? Que já tem sal quanto, daqui a pouco... É isso que eu estou falando. Daqui a pouco pode esperar. Porque com os filmes vai se popularizar. Agora no próximo mês tem o Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura e as novas séries. E isso bomba no meio social, popular e tal. E as pessoas começam a imaginar com isso. Como isso é uma realidade, mas não cinematograficamente falando, o que começa a acontecer? Pessoal, depois que os jovens conheceram Harry Potter e os filmes de Harry Potter, a quantidade de jovens que me relataram os sonhos do mundo espiritual, achando que é Harry Potter, e eles estão descrevendo os umbrais, as furnas. Então são coisas que fazem mexer com o nosso psiquismo, que nos fazem acessar de fato a realidade espiritual. Só que o que é que a gente tem na mente? Aquilo que o filme mostra. E como é que a gente explica? A gente explica conforme o que tem na mente. Por isso que eu materializo o mundo espiritual. E chego no mundo espiritual e reproduzo isso. Aí o espírito vai psicografar para você e ele psicografa o que tem aqui. Porque é o que tem na cabeça dele. Isso é o mundo espírita? Não, isso é o mundo em que ele se encontra e apenas reproduzindo o que ele tem nele. Tudo bem, pessoal? Então, dever de casa, a leitura integral de todos esses capítulos, 10, 14 e o anexo B. O anexo C também pode ler, pessoal, é de respeito ao capítulo 12, isso a gente vai ver depois. E ter essa concepção de que perispírito, você tem perispírito, ele está funcionando agora. Reveja essa concepção, não olhe para é o corpo espiritual, o corpo do espírito. Você não se sente espírito, então você rejeita o perispírito na sua vida. Se você rejeita o perispírito, você não vai chegar no espírito. Então você não vai se reconhecer como espírito. Ontem eu até comentei na palestra. Às vezes eu fico chateado com Deus, eu já disse para ele, o senhor às vezes é muito, muito mal. Porque eu não tenho direito de ter raiva. Todo mundo tem direito de ter raiva, eu não tenho direito de ter raiva. Porque ele me deu uma tal de fibromialgia, que quando eu tenho raiva, ou eu me
saio um pouquinho da faixa e me estresso demais, bate crise e dói. Quer dizer, aí eu paro assim e penso, peraí, eu sou espírita. Se nada acontece sem que Deus autorize, e se Ele autorizou é para o meu bem, então onde é que está o bem nisso? Isso é óbvio. Se eu me enraiveço, se eu me estresso com as situações com as pessoas e eu tenho a crise, e a crise é ruim, então eu não quero ter crise. Então eu não posso me estressar nem ter raiva de ninguém. Então eu tenho que me educar moralmente. Pensa num estímulo legal. Foi o PS5 que Deus me deu. Percebem isso? Como muda? Eu só ressignifiquei, continuo com a doença. Porque não vai embora, é casamento para... Na verdade, a pergunta já começou errada. Por que todo mundo tem direito de ficar com raiva menos eu? Não tem, né? Ninguém tem. Só que nessa hora eu não estou olhando para isso. Eu estou chateado porque eu queria ter raiva. Né? Isso, olha como muda. É a questão da ressignificação. E aí eu começo a entender o seguinte, peraí, mas quem tem raiva, a raiva, isso é emoção, é um efeito fisiológico. Mas esse efeito fisiológico só dispara em função de que eu estou insatisfeito com aquilo. Então eu traduzo essa insatisfação moral na raiva. Eu tenho que mudar moralmente para que não exista raiva. E como é que esse mecanismo funciona? Pelo perispírito. Quando eu aplico um passe, geralmente o passe, pessoal, a palestra atua em você, o passe no perispírito. Por isso que alivia. Só quando você sai lá fora e se depara consigo mesmo, volta tudo. Por isso que a palestra é mais importante que o passe. Talvez o passe devia ser antes, né? Por essa lógica. Você aplica o passe, estrutura o perispírito, vem com a palestra, a pessoa sai pensando na palestra, a sustentação seria melhor. Algo a se pensar. Mas vai, né? Já está consolidado, isso vai virar heresia. Você expulsa o movimento falar um negócio desse. Mas isso é a lógica, é o que Kardec aprende. Essa é a lógica da coisa. É entender o porquê de cada coisa. Sem alterar a coisa. A gente quer mudar a coisa, né? Vamos pensar num passe diferente. Um passe quântico. Eu já ouvi isso, eu já ouvi isso, passe quântico. Tá bom, pessoal? Hoje ficamos por aqui. No próximo domingo, a Rose vai dar sequência. Aí não tem transmissão, pessoal. Eu estarei convalescente. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Quem quiser falar. Deixa eu só falar aqui.